Vamos iniciar o estudo de bibliologia, mais um capítulo. O capítulo esse importante é o capítulo final de todos os vídeos que nós já temos gravado sobre o assunto. Você acompanhe o estudo, faça suas devidas anotações. O estudo que nós vamos iniciar hoje é sobre os fatos e atualidades sobre a Bíblia. Muito bem. Vendo aí capítulo 6, sobre os fatos e atualidades, nós começamos falando sobre o Antigo Testamento. Uma breve introdução, apesar de nós já termos comentado sobre o Antigo Testamento nesse estudo de bibliologia. Nós estaremos tratando de alguns fatos sobre o Antigo Testamento que concerne a Bíblia. Vamos tratar nesse estudo sobre pesos, sobre medidas, sobre calendário e alguns pequenos fatos sobre a Bíblia até chegar hoje. Como é que era dividida a lei de Deus, né? Ela era dividida em lei moral, que eram os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos gravados em pedras por Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai. Isso aí nós encontramos no capítulo 20 de Êxodo. Depois nós temos a lei civil, são os estatutos entregues por Moisés ao povo, estão em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. E depois nós temos a lei cerimonial, são os sacrifícios, festas, ofertas e os aspectos sacerdócio levítico entregues por Moisés ao povo. Vamos analisar um pouco sobre os escritores da corte de Israel. Davi ele foi muito importante para Israel no sentido não só de derrotar o gigante Golias, mas também por ter escrito alguns salmos, não todos os salmos, mas alguns salmos, por ter ordenado que se fosse registrado algumas informações da época. O próprio rei Davi ele nomeou alguns oficiais com funções distintas para executar esse serviço que era muito importante. Nós vamos encontrar essa informação em 2 Samuel, capítulo 20, dos versículos 24 até o versículo 25. Josafá, filho de Eliúde, era cronista, Seva, o escrivão. Estes oficiais dirigiam 2 departamentos de escribas. Escribas porque eles escreviam, né? O cronista era responsável por escrever decretos do rei e colocá-lo em circulação. Era o porta-voz que comunicava os desejos reais do povo. O escrivão era responsável pela correspondência particular do rei com outros israelitas e com governantes de outras nações. Vamos analisar um pouquinho do surgimento das sinagogas. Quando o povo foi levado cativo, o povo de Israel foi levado cativo e eles ficaram ali distante, a uns 1000 quilômetros da sua nação, do seu local de origem, onde eles poderiam adorar, eles foram de certa forma perdendo a sua identidade. E isso foi a causa do exílio. Devido ao exílio, por que ocorreu esse exílio? Devido à desobediência do povo, devido à idolatria, devido às injustiças, à imoralidade durante séculos. Deus suportou isso, mandou seus profetas, era avisado ao povo para que voltasse para a palavra, para que se voltasse para Deus. Isso serve como uma lição hoje para nós mantermos a obediência a Deus, vivermos uma vida justa, vivermos uma vida santa e vivermos uma vida segundo os preceitos e ensinos da palavra de Deus. Durante esse contexto difícil em que o povo foi levado cativo, em que eles estavam distantes, em que eles não poderiam sacrificar a Deus, que eles não tinham templo para fazer isso, eles adotaram as sinagogas. A sinagoga era para substituir o templo. Ele não substituiria o templo, mas era para eles, nesse momento, poderem ler a lei,
Eles tinham uma permissão de ler a lei, de ter comunhão, de ter adoração, de estudar a lei, poder praticar pelo menos aquilo que eles tinham direito lhe era permitido de fazer. Então nós voltamos aí, foi nesse processo que surgiu a sinagoga. Então nas sinagogas eles liam, eles louvavam, eles adoravam a Deus. Vamos falar um pouco de um rei excelente de Israel. Josias era um menino de 8 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá, em lugar de seu pai. Josias passou a adorar a Deus diferentemente de seu pai. Ele instituiu importantes reformas religiosas para alcançar todo o povo da época. Há algumas informações bíblicas, e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro tal. Vamos falar um pouquinho de 6 livros perdidos da Bíblia. No cânon do Antigo Testamento nós temos 39 livros. Mas no próprio Antigo Testamento temos registro de 23. Esses 23 estão desaparecidos. Eles tratam de aspectos sobre a história antiga de Israel, sobre guerra, sobre os reinados, sobre os reis, história de profetas, certos profetas. E eram bastante antigos e foram escritos antes dos livros que as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas mencionam esses livros. Então vamos analisar algum desses livros, apenas comentar sobre eles. Nós temos os livros das batalhas do Senhor, está em Números 21, 14. Livro do Justo, Josué 10, 13 e 2 Samuel 1, 18. Então você verifica aí que tem alguns desses livros são citados nas Escrituras Sagradas, como nós podemos ver, né, e mostrar através das próprias Escrituras, ela cita esses livros. Tratando um pouco sobre pesos e medidas, a Bíblia ela trata sobre pesos, sobre medidas, sobre tempo, ela cita os pesos, alguns aí que nós podemos ver, a gerá, tem a becá, que era 10 gerás, shekel, que era 2 becas, a mina, 50 shequéis, talento, 60 minas, shekel real, e tem o talento de ouro, que era 120 minas. Aí do lado nós temos o métrico, né, o peso deles. Os comprimentos. Aí nós tínhamos o comprimento de dedo, a largura do dedo, que era 19 milímetros, quase 2 centímetros. Eram 3/4 de uma polegada. A largura da mão era 4 dedos, 76 milímetros, que daria 7 centímetros e meio, e equivalia a 3 polegadas. Temos o palmo, a vara, gomede. Os líquidos, como eram formados os líquidos? Tinha o cestário, o cabo, o rim, o bato, o homer. Então todos eles estão descritos aí com seus sistema equivalente. O métrico, que era utilizado litros, né? Os secos, o cestário, cabo, o homer, couro, efa. Então todos eles estão aí também citados para se poder fazer uma análise. E é importante saber desses pesos, dessas medidas, para você ter atualmente uma ideia de como funcionava na época e como seria hoje. Calendário judaico. O calendário judaico era também muito a favor de colheitas e das festas. Aí nós temos aí o exemplo do calendário judaico. Na primeira coluna nós temos o ano religioso, no segundo o ano civil, o mês em hebraico, correlativo ocidental, que seria aqui março, abril, maio, junho, julho, agosto, as estações agrícolas para eles e as datas especiais. Dias especiais dos judeus, também citado nas escrituras. Temos a festa dos pães asmos, de Pentecostes, dia de expiação, tabernáculo, dedicação, porções. E lá nós podemos verificar a comemoração. Por exemplo, na Páscoa se referia ao livramento em que Deus tirou o povo do Egito. De Pentecostes
celebração da colheita. E assim por diante. Vamos falar um pouquinho só dos evangelhos, rapidamente, citando, por exemplo, a palavra sinóticos. Por que é conhecido como evangelhos sinóticos e o evangelho de João? Porque eles tinham, em primeiro lugar, que os evangelhos eles significam uma boa história, uma boas novas. E sinótico porque ver e olhar juntos. Seriam evangelhos que eram vistos de formas diferentes, mas ao mesmo eles se completavam. Porque era como se pessoas escrevessem a mesma história com a sua visão, como eles viram essa história. Então, quando nós analisamos eles, juntamente analisamos todos os fatos contados pelos evangelistas, nós podemos ver que essas informações elas se completam, elas contemplam uma boa informação. O Evangelho de João ele não pertence a essa categoria nem a essa narrativa, porque ele atesta a divindade, porque ele vai mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai levar muito mais além do que os outros evangelhos, no sentido de mostrar o Jesus divino, o Deus. Nós temos aí um pequeno esboço da vida de Cristo. Até aos 30 anos aí temos a preparação, aí temos a genealogia, o nascimento, fuga para o Egito, e nós temos o registro de Jesus no templo com 12 anos. Aí nós temos o período obscuro, que não se tem essas informações. Aí nós já vamos ter o batismo, a tentação, a escolha dos primeiros discípulos, o primeiro milagre de Jesus, começo do ministério de Jesus na Judéia, purificação do templo, e assim vai. Ano de popularidade, o filho do oficial do rei, Nazaré, Cafarnaum, e ministérios na Galiléia. Aí ano de oposição, caminho de Jerusalém, último ministério em Jerusalém, na Judéia, afastamento de Jerusalém, última viagem a Jerusalém, passando por Samaria, Galiléia, na Pérea, caminho de Jerusalém. Aí temos a prisão, o julgamento, crucificação, os 40 dias, que é aqueles 40 dias que depois vem a ressurreição, a ascensão, né? Jesus ressuscita, passa assim aqueles 40 dias até ele subir para o céu. Alguns termos importantes que nós devemos analisar aqui. É importante porque você vai encontrar esses termos na Bíblia e você precisa dessas informações. Nós temos aí os fariseus, que eram um poderoso grupo religioso da época e político entre os judeus. Tínhamos os saduceus, que era uma pequena e rica e influente seita dos judeus que se opunha aos fariseus. Não criam na ressurreição, nos anjos ou em espíritos. Também eram amargos inimigos de Cristo, como os fariseus. Os escribas eram homens que copiavam e interpretavam as escrituras, cultuando a mera letra da lei. Geralmente eram fariseus. Também eram chamados de homens da lei. Tá? Temos os herodianos, que eram um partido político judeu que apoiava Herodes e Roma. Os zelotes, que eram um partido religioso e político de judeus que se opunha à agressão romana. Os samaritanos, uma raça mista, descendente dos judeus e gentios, todos os não-judeus que foram trazidos pelo rei assírio durante o cativeiro de Israel. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. O Sinédrio era o Conselho Supremo dos Judeus, composto por 71 membros, fariseus e saduceus. As sinagogas, o lugar de adoração dos judeus, onde se ensinavam as escrituras, e também lugar de comunhão. Nós chegamos até a comentar sobre isso. Os levitas, homens da tribo de Levi, cuidavam do templo. Agora é muito importante analisarmos essa parte, porque quem é levita? Levita é quem é nascido da tribo de Levi. Qual era a função do levita? Cuidar do templo. A função do levita não era ser músico. A função do levita era cuidar do templo. Serviço hoje, por exemplo, executado pelos diáconos, pelos pastores.
Então, a função principal do levita não era música, era cuidar do templo. Para ser levita, mesmo que a pessoa nascesse em Israel, mas ele não fosse levita, ele não era considerado levita. Para ser levita, tinha que ser da tribo de Levi. Primeiro critério. Segundo critério, deveria cuidar do templo. Se não cuidasse do templo, não podia ser levita. Os publicanos, cobradores de impostos empregados pelo governo romano. O centurião era o capitão de 100 homens, era capitão de uma centúria. Discípulo, qualquer pessoa que seguia Cristo, na época era chamado de discípulo. Mas apóstolos, única e exclusivamente para os apóstolos de Cristo. Enviado mensageiro, nome especialmente aplicado aos 12 escolhidos. Então, a palavra apóstolo é mensageiro e era exclusivamente aos apóstolos de Cristo. Não a ninguém mais, somente os apóstolos de Cristo poderiam ser chamados de apóstolos. As horas no Novo Testamento. Como é que funcionavam as horas? As horas funcionavam da seguinte maneira. Para os judeus começava a contar de manhã, pelas 6 horas da manhã e até 6 horas da tarde. Eles dividiam o templo em 2 períodos. De 6 da manhã a 6 da tarde, de 6 da tarde a 6 da manhã. Diferentemente, por exemplo, do horário romano, que era como o nosso, completo com um período de 24 horas. A vigília era cada uma das 4 partes em que se dividia a noite. Eles dividiriam ali de 6 da manhã, de 6 da tarde, que seria 18 horas, até 6 da manhã. E era de acordo com as estações, então isso às vezes poderia variar entre uma mais longa e outra mais curta. Alguns livros que não entraram para o cano do Novo Testamento, os evangelhos gnósticos. Os gnósticos, eles vêm da palavra gnosis, que significa conhecimento. O que eles acreditavam? Os gnósticos, eles acreditavam que se era salvo, a pessoa era salva através do conhecimento espiritual e não através da fé em Cristo. Os gnósticos, eles existiam desde a era cristã, do início do cristianismo. Eles foram membros das igrejas e eles apresentaram ensinos distorcidos e eles foram muito combatidos pelos apóstolos. Os ensinos dos gnósticos. Os líderes da igreja, eles rejeitaram totalmente esses ensinos. Segundo os gnósticos, eles entendiam que os cristãos tinham que seguir as mesmas leis e tradições dos judeus. Eles misturavam cristianismo com judaísmo, com mitologia grega, religiões do Egito e do Golfo Pérsico. Eles entendiam que a criação é má e que Deus Criador não era o Deus Supremo, era um Deus inferior. Eles entendiam que Jesus não foi humano, foi só aparentemente humano, pois não poderia ser filho de um Deus inferior. Acreditavam que Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou, e que a salvação está no conhecimento espiritual. O pecado é chamado de aprisionamento, segundo eles, e geralmente é descrito como ignorância ou dormência. Que os seres humanos, para serem salvos e chegarem ao mundo puramente espiritual de Deus, precisavam ser acordados da ignorância, recuperando o conhecimento da sua verdadeira identidade como parte do Deus Supremo e do seu reino. E qual é a diferença do Deus inferior da criação. Então isso aí era o que os gnósticos acreditavam. Aí nós temos ali uma lista de livros dos gnósticos, que esses livros eles foram encontrados, que falam dessas informações. Alguns livros que quase entraram para o cano do Novo Testamento, nós temos relacionados alguns aí, apesar deles terem sido popular na época, mas eles não foram considerados inspirados. Alguns desses escritos eram muito populares, não foram inseridos no cano. Aí nós temos aí o Evangelho da Infância, escrito por Tomé, e o Apocalipse de Pedro. Agora vamos falar da oralidade e a virtude. Por que da oralidade a virtude? No começo, as escrituras elas eram transmitidas oralmente. Os pais contavam para os seus filhos os feitos. Depois veio-se escrever esses
conteúdos da Bíblia. Foram escritos em vários materiais, em pedra, em velim, vários materiais, no couro, a caneta, copistas eram copiados várias vezes. Hoje ele está em áudio, vídeo, na internet. Aí nós temos a Bíblia online, também encontrada em braille, encontrada estes materiais em várias línguas. Então nós vamos encontrar a Bíblia em várias línguas, ela vai estar online, ela vai estar em braille. Então hoje é muito mais fácil carregar uma Bíblia do que nos tempos antigos, que eram rolos e eram bem grandes. Quanto à Bíblia, as artes e os demais segmentos, hoje nós podemos encontrar a Bíblia na arquitetura, na cultura, na pintura, na literatura, no teatro, no cinema, há filmes escritos, a mídia fala, no turismo, há muito turismo em Israel, em vários cantos. Então a Bíblia em si ela influencia até a ciência, a história, a responsabilidade social, quando uma igreja eles se dedicam a ajudar pessoas através de mantimentos, através de alimentos e através de várias formas para tentar recuperar e ajudar as pessoas. Tudo isso é influência bíblica na vida das pessoas e isso ajuda muito a melhorar o mundo. Os pesos e medidas no Novo Testamento, nós temos aí vários pesos e várias medidas. Aí fala do dinheiro, por exemplo, do denário, que era o salário de um dia de trabalho, quase 4 gramas de prata. Isso era o que representava. Nós tínhamos as medidas lineares, a braça, o estádio, a milha e o côvado. E o caminho de um sábado, que era aproximadamente 1.080 metros. As medidas de capacidade, por exemplo, nós temos medida de barril, 37 litros, alqueire, 370 litros. Algumas estatísticas bíblicas, livro do Antigo Testamento, por exemplo, 39, livro do Novo Testamento, 27. Total dos livros da Bíblia, 66 livros. Números de escritores, eram 40 escritores. O templo que foi escrito foi 1.600 anos. Capítulos do Antigo Testamento, 929 capítulos. No Novo Testamento, 260. Total de capítulos na Bíblia, 1.189. Versículos do Antigo Testamento, 23.146. Versículos do Novo Testamento, 7.957. Total de versículos da Bíblia, 31.103 versículos. Pronto, nós finalizamos aqui esse estudo das Escrituras Sagradas. Espero que vocês tenham apreciado esse material muito importante.